Bom, turma, vamos falar agora um pouco sobre a questão da privacidade. Então, que é a privacidade? Então, a privacidade ela está relacionada com o direito de controlar os tipos de compartilhamento, conforme está grifado aqui, que eu estou colocando para vocês, das informações sobre as nossas vidas e a vida de outras pessoas. Se tratando de paciente, nós temos que tomar cuidado em relação à questão da privacidade desse paciente, de algumas informações contidas em prontuário ou o próprio desejo do paciente se ele quer que algumas questões não sejam divulgadas, seja para a família, enfim. Então, temos que tomar cuidados, por exemplo, com a divulgação de fotos. Existe uma norma, uma regra dentro da instituição de saúde que nos cabe como direito a utilização de fotos, né, mas sem mostrar o rosto do paciente. Mas isso precisa ter a liberação do paciente para que possa tirar a foto. Por exemplo, foto de uma lesão por pressão, algum dispositivo, onde a equipe médica ou a equipe de enfermagem possa dar treinamento ou avaliar a evolução desse curativo. Então, nós pedimos autorização desse paciente de tirar a foto, só que nós não podemos divulgar a imagem dele, a foto do rosto dele. Então, se ele tem uma lesão, nós vamos tirar a foto da lesão de uma forma de ver a progressão ou não dessa lesão. Somente isso. Ou para motivos de estudo. Então, o médico, alguma lesão que é nova e de difícil cicatrização, onde foram feitas várias técnicas e infelizmente eles não têm nenhum outro tipo de tratamento e precisam fazer estudos científicos em relação a isso. Então eles pedem a autorização desse paciente para tirar fotos e fazer um trabalho científico em cima disso, tá? Então aqui fala assim, ó, o direito à privacidade é um dos direitos humanos fundamentais para a dignidade humana e para a autonomia. Leis brasileiras sobre o direito à privacidade, que é redigido pela Constituição Federal, que traz no seu artigo 5º, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurado o direito da indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, se tratando de um paciente numa unidade de saúde, independente de onde seja, se é uma UBS, se é um pronto-socorro, se é um hospital, se é uma clínica, eu vou ter, se eu divulgar qualquer tipo de informação ou imagem em redes sociais, eu posso, por algum motivo, se eles quiserem entrar com uma ação, eu receber essa ação judicial e eu vou ter danos aí em relação a isso por violar a privacidade do paciente, conforme eu estou grifando aqui. Tá? Então é nosso dever manter os clientes com total privacidade. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Então, ao realizar procedimento invasivo, então eu tenho que manter a privacidade desse paciente, colocando biombo, fechando a porta, despir o menos possível. Então, se é um procedimento que eu não preciso despir o paciente por completo, então eu vou despir só a parte necessária ali, da parte íntima do paciente, e as demais eu vou manter coberta. Não expor as intimidades, né, do paciente, independente de qual seja, tomar cuidado com as questões de gênero que hoje no ramo da saúde nós temos bastante processos em relação à questão do gênero, né? Então do público LGBT, da forma que nós vamos nos comunicarmos com essas pessoas, enfim, e de evitar expor essa pessoa. Então, tem pessoas que têm um nome de batismo e um nome fantasia, que seria o nome que a pessoa gostaria de ser chamado. Então, a gente tem que se reportar a essa pessoa e perguntar a forma com qual ela queria ser chamada. Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso e a expor esse paciente, né, em qualquer constrangimento. Aí fala que não tirar fotos.
Aquilo que não pode não deve ser relevado, e o sigilo profissional, chamado também de confidencialidade, que é uma obrigação ética do médico e de garantia do paciente de que as informações fornecidas no momento do atendimento de saúde sejam mantidas em sigilo, independente do teor da área de atuação do profissional, da condição do paciente, incluindo informações. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu havia falado para vocês que quem tem direito às informações do paciente é o próprio paciente. Então, ser um paciente consciente, orientado, ele que determina quem vai ter acesso ao prontuário dele. E se for de vontade dele, de ninguém da família ter acesso ao prontuário, então nós vamos ter essa responsabilidade de manter esse sigilo, eu vou grifar aqui, de não dar nenhuma informação sobre o prontuário, sobre a patologia desse paciente. Há casos que o paciente é portador do vírus do HIV, a família não sabe, a esposa não sabe, e por um juramento nosso da categoria de enfermagem, categoria médica, nós não podemos, se o paciente vir a pedir para não ser revelado, nós temos que manter esse sigilo. Aí vocês vão falar assim, mas seria ético fazer isso com a família? Então, em questões de políticas éticas, nós não podemos fazer com que o paciente seja ali violado ali essas informações. Então, sim, nós vamos manter esse sigilo, nós não podemos avisar a família, muito menos a esposa. Então, se é de vontade dele manter em sigilo que ele é portador do vírus da HIV, nós vamos manter o sigilo. Esse sigilo só vai ser quebrado se porventura esse paciente for a óbito, e se a família quiser processar, né, tanto o hospital como a equipe médica por não violar esse sigilo, a equipe médica e enfermagem tem total respaldo jurídico mediante essa situação, porque nós fizemos um juramento ético que nós temos que manter o sigilo de todos os procedimentos, imagens, condutas, informações do paciente, se assim ele desejar. Então, nós temos respaldo em relação a isso, tá? Então, manter sigilo as informações do quadro clínico, alterações de exame. Então, nós, por exemplo, nós da enfermagem, nós não vamos falar resultados de exame, e nós não vamos sair falando sobre esses resultados de exame, nós não vamos dialogar em qualquer lugar, como eu já havia falado para vocês, tomando um cafezinho, almoçando, ou até mesmo nos elevadores, mencionando nomes de paciente e quebrando esses sigilos aí de exames ou alterações do quadro clínico. Não comentar sobre as questões pessoais, religiosas, nada sexuais. Então, tudo que for mencionado para vocês que eles venham a falar de questões religiosas, sexuais, enfim, nós vamos nos manter ali de uma forma ética e postural, no sentido de só ouvir, e não vamos passar adiante qualquer informação relacionada a essa questão, certo? Turma, então é bastante importante essa questão da privacidade. Hoje, na área da saúde, há vários processos, às vezes até pela equipe de enfermagem, tanto enfermeiro como técnicos de enfermagem, que acabam violando essa questão aí da privacidade do paciente. E não é só privacidade no sentido de expor imagens, mas no momento do procedimento que você está expondo ele ali despido, que às vezes o profissional não tem esse discernimento, e às vezes vai fazer um procedimento na região genital e descobre o paciente como um todo. Então, uma mulher totalmente despida, com os seios para fora, enfim, não tinha necessidade disso, tá? E oriento que, se for um procedimento numa mulher e é um profissional masculino, eu oriento que esse profissional vá com uma mulher, né, uma profissional mulher. Se essa profissional mulher não tem habilidade para executar esse procedimento, que ele faça na companhia de uma profissional mulher. Então, exemplo, uma sondagem vesical de alívio de demora é exclusivo do enfermeiro, mas ele não tem nenhuma enfermeira para fazer esse procedimento numa mulher.
Então, esse profissional masculino, enfermeiro, deve ser acompanhado por uma profissional mulher para que ela acompanhe esse procedimento para possíveis queixas do paciente, dizendo que esse profissional tentou alguma manipulação ali indevida nela. Ok, turma? Bom, é isso. Vou colocar essa explicação na plataforma, ok? Aqui gera um vídeo que vocês já tinham ouvido da explicação anterior, e é isso.